do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Ô glória! Estamos aqui no nosso primeiro quadro Face a Face. Ô glória! Você que não é inscrito, se inscreve. Você que não deixou like, deixa. Você que não compartilhou, compartilha com todos os amigos, família, em nome do Senhor Jesus. E sabe quem está aqui conosco no nosso primeiro quadro Face a Face? Ele, missionário Carlos Eduardo. Oi, Ô pastor. glória! Para mim é uma honra ter você aqui, Para viu? mim a honra é minha, pastor. Em nome de Jesus. O privilégio de estar aqui no primeiro Face a Face, em nome de Jesus. Obrigado por ter aceito nosso convite, em nome de Jesus, tá? Primeira vez que o convite, já falou, opa, tamo junto, pastor, em nome de Jesus. E tem bastante gente querendo saber. E eu já quero entrar nessa pergunta direto para você. Sem pauta, sem nada. Como foi o começo do seu ministério, cara? Como você começou? Então, pastor Daniel, no começo do meu ministério, na verdade, meus pais congregavam na Assembleia de Deus, no Ministério de Ipiranga, para me dar uma resumida, na Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga, e eu comecei tendo o desejo de tocar bateria. Meu Eu Deus! olhei pra bateria, rapaz, eu vi o povo tocando, eu falava, nossa. Mas você chegou a arranhar, chegou a tocar. Então, comecei a tocar bateria. Eu falava pra minha mãe, mãe, não quero tocar bateria. Tocar bateria. Nada de pregar, nada de pregar. Nada de pregar. Nem entendia. Olha aí, galera! Nem entendia direito sobre isso. E aí eu falava, minha mãe, coloca na aula e tal. Minha mãe colocou na aula, comecei a aprender o básico mesmo. Só que o problema é que eu tinha muita vergonha. Pensa um rapaz que tinha vergonha, era eu, pastor Danilo. Meu E eu Deus. comecei a tocar bateria, o pastor falou, não, coloca ele pra tocar os hinos da harpa. E aí eu começava todo começo do culto, né, 3 hinos da harpa na Assembleia de Deus. Olha que legal! E aí eu comecei a tocar bateria. Que E quando eu legal. comecei a tocar bateria, eu não conseguia nem olhar pro povo. Eu via que o povo tava olhando pra mim. Isso, baixava a Eu via que o povo cabeça. tava olhando pra mim, eu já baixava a cabeça. Eu via que alguém tava olhando de canto de olho e falava, rapaz, o povo tá olhando. E aí eu abaixava a cabeça, começava a berrar, eu via que o povo tava olhando, eu ficava nervoso. Então eu comecei tocando bateria. Olha que legal. Só que aí eu peguei amizade com o povo do manto, Oi, beleza! Eita glória! uns amigos do manto, e me chamou pra ir no monte. Eu não sabia sobre aquilo e tal, né? Só arranhava na bateria mesmo. Nunca tinha ido pro monte, nunca tinha Nunca nenhum tinha ido desejo pro de monte. pregar a palavra. Nunca. Nem imaginava em pregar, um dia eu quero Nem pregar. imaginava. Porque tem jovem que olha assim, né? Toca, tem músico até que toca e fala assim, nossa, mas eu queria pregar, eu tô Sim. aqui, mas eu queria pregar. Você Sim. nunca passou por isso? Assim, eu nunca passei. Olha. Tocar bateria até porque não entendia muito, era bem criancinha mesmo. E aí eu tocando bateria lá e tal. E uns amigos meus criei uma amizade lá e chamou para congresso. Todo congresso que tinha eles me chamavam. Olha Congresso que bênção. em tal lugar, Assembleia da Madureira. Que Eu ia. legal. Na igreja pentecostal eu ia. Aí comecei nos congressos e tal. E um dia uns amigos meus me chamou para ir na Assembleia de Deus, Ministério da Madureira. Madureira. Lá perto de onde eu moro, no Fortunato. E nessa Assembleia de Deus, né, eu tinha um pregador que foi ministrar a palavra de Deus nesse dia. E aí nesse dia mesmo, né, o pregador começou a falar, quem quer ser batizado no Espírito Santo, começa a dar glória, começa a dar aleluia. E eu naquela fé, indo para congresso de um lado, congresso do Primeiro outro. amor. Primeiro amor, naquela Meu fé, Deus. naquela fé mesmo. Comecei a dar Deus. glória, comecei a dar aleluia. E nesse congresso, eu lembro que nesse congresso, eu fui batizado. E uma recordação que eu tive, é que um amigo meu, nós fomos no congresso junto e nesse dia estava um dia de muita chuva. E eu lembro que apagou todas as luzes da igreja, foi parece que até aquele terremoto santo, aquela glória na igreja, apagou todas as luzes. E o pregador continuou pregando gogó. Pregou no escuro. Pregou no escuro. E depois que a luz voltou, eu naquele mistério, naquele manto, eu fui batizado no Espírito Santo de Deus. Só que Olha quando que a língua veio, né, para mim falar, aquela vontade, aquela sensação, né, de falar, na primeira hora eu já pensei, eu acho que deve ser coisa da minha cabeça. Só que aí o meu irmão veio do altar, tomado, fala aquilo que eu te dou. Meu Deus, oh, E aí eu fui glória. batizado no Espírito Santo Aleluia. nesse dia. E eu Mas é isso que o diabo coloca na cabeça, né, de quem não é batizado, Sim. né? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, né? Aí a pessoa é batizada ali no momento, aí tem pessoas que chegam até nós e falam, pastor, eu falei, mas será que não é coisa da minha cabeça? Primeira sensação que vem, Será que não é carne? Será que não é carne? Será que eu não copiei de alguém? Isso, Será que eu não falei uma isso. língua que alguém está falando? Olha que coisa, né? Entendeu? E nessa hora eu pensei a mesma coisa. Falei, rapaz, será que eu não tô? Será que eu tô? Aí um varão foi tomado por Deus e falou, fala aquilo que eu te dou, tal, não sei Meu o quê. Deus, ó. E aí eu comecei Comenta aí. Eu comecei a falar em mistério, pastor. Aí comecei a falar em mistério e tal. E nesse mesmo dia, os amigos meus falaram, vamos pro monte. E eu já tava naquela fé, batizado, só quero falar em línguas. Queria dormir Virar falando em violento no línguas. monte.
glória. Queria dormir falando em língua, acordar falando em língua, sapatear falando em língua, ir no mercado falando em língua. Glória. Tava naquela fé. Tava naquela fé. E aí os amigos meus, vamos pro monte e tal. Nesse dia no monte, também falei, deixei Deus usar tal, né? Deus falou comigo no monte. E eu lembro que nesse dia, um irmão foi tomado por Deus e falou pra mim, né? Deus usou ele para falar comigo e falou assim que tinha uma grande obra na minha vida para ser um pregador da palavra. E na mesma hora aquele desejo queimou dentro do meu coração e falei, rapaz, sou um pregador da minha palavra, eu quero essa vergonha toda que eu tenho. Meu né? Deus. Só arranhava a bateria, né? E agora eu quero essa vergonha toda, será que eu vou ser pregador? E aí, como meus pais congregavam na Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga, né? Eu saí da Assembleia, né, de Deus do Ministério de Ipiranga e eu fui congregar numa igreja chamada, e o senhor conhece, a igreja pentecostal Semente da Promessa. Eita glória, já damos mantos junto lá na semente. Onde tudo começou. Pastor Noêmia. Pastor Noêmia. Isso, glória. Esse é de Deus. Meu onde Deus. tudo começou. E lá, quando eu entrei lá, a pastora Noêmia mesmo, né, se ela ver esse vídeo, ela vai entender do que eu tô falando. Pastor Mauro. Pastor Mauro. Ah, tô lembrando, olha. Cheguei lá, pastor Danilo, com aquela vergonha toda. A pastora Noêmia falava assim pra mim, eu vou dar uma oportunidade pra você. Falar, não, pastor, não dá oportunidade pra mim, não, porque eu tenho vergonha e tal. Pastora Noêmia, desculpa. Você tem uma noção, Que honra, pastora Noêmia. Você tem uma noção, a primeira oportunidade que eu tive, eu com o olho fechado, eu fui falando. Olho fechado. Eu lembro também que eu preguei numa tarde da benção, na igreja Obra em Restauração. Com quantos anos você tinha, No cara? Parque Jaraguá. Olha, eu tinha 15 anos. Oh, glória. 15, 16 16 jovem pregador. Um jovem Começando. Começando, e aí eu dei uma saudação com o olho fechado mesmo, né? Falava com o olho fechado, com aquela vergonha toda, e tremia. Chegava no culto tremendo, quando eu falava, vou dar uma oportunidade pra você, já começava a tremer. Né? Até hoje, graças a Deus, eu tremo também, até porque eu acho que é o temor de Deus, né? Eu falo isso aí também, quando a gente perder isso aí, acabou, Tem né? gente que pergunta assim, mas Carlos, hoje em dia você treme? Eu falo treme porque eu creio que isso daí é o temor de Deus, sobre a nossa vida de tomar o altar de Deus, de ministrar a palavra de Deus. Então eu comecei, o pastor Danilo, eu comecei a dar saudação na igreja Semente da Promessa, comecei a ministrar, onde que tudo começou mesmo assim, no desejo de ministrar a palavra de Deus, né? E foi tudo na Semente da Promessa. Então, que beça. eu louvo a Deus até pelo ministério Sementes da Promessa. Que beça, né? E aí Isso eu é comecei a gratidão, ministrar né? a palavra de Deus, eu fui indo, Deus começou a falar comigo, e Deus começou a lançar as promessas de Deus sobre a minha vida, eu vou te levar, eu vou te usar, e eu falava, Deus, tira essa vergonha de mim, né, porque eu tenho muita vergonha, e Deus começou a lançar as promessas na minha vida. Então eu comecei a ministrar a palavra de Deus. No começo do meu ministério, eu lembro, hoje, como se fosse hoje, pastor Danilo, como eu comecei a ministrar a palavra, quando eu tive o primeiro convite assim, de um culto de jovem para ministrar, né, me chamaram para ministrar e as pessoas desacreditavam, né, até porque quando a pessoa está começando, eu falo jovem, pode ser qualquer pessoa quando está começando. Só não te cortando, mas que é muito importante isso aqui que ele está falando, é bem interessante o que o Carlos está dizendo aqui. Jovem pregador começando, sempre vai ter crítica, né? Sempre vai ter alguém que não vai acreditar, né? Vai falar fogo de palha. Então, é porque o povo tem uma visão entre os jovens hoje em dia, falando assim, é fogo de palha, não vai durar na igreja, um mês, tem um desejo da carne. Mas eu acredito, pastor Danilo, eu acredito na minha geração. Eita, glória. Eu também, acredito, em nome de Jesus. o pastor Danilo, eu acredito que tem Glória. jovens ainda que vivem na dependência de Deus, Glória. entendeu? Isso Eu é muito acredito, importante. pastor Danilo, ainda que tem jovem com a vida no altar, jovem de Eita, Deus, que glória. busca sinceramente. Eu Então, creio. no começo do meu ministério, como por ser jovem, Você também passou por isso, então? De alguém com olhar certeza, e... com certeza. Por ser jovem, né? Por ser pré-adolescente, Pregador. né? O povo olhava e falava, é fogo de palha, não vai durar muito, entendeu? Vai desviar, vai afastar da igreja. E ali eu ouvi aquilo, me entristecia, mas eu continuava. Olha. Dava palavra, dava saudação. E eu comecei porque o nosso começo... Nunca você pegou aqueles, como pode dizer, aquelas notícias ruins, você nunca sugou aquilo. Não. Você nunca pegou assim, Na deu verdade. ouvido e falou, eu vou parar. As críticas, você nunca deu ouvido para as críticas. Na verdade, quando a crítica vem, porque todo começo, pastor Danilo, todo começo é difícil. Né? O Sim. senhor também sabe disso, que todo começo, ele é difícil.
Então todo começo tem crítica, tem alguém dizendo que não vai conseguir, que não vai jovens chegar, estão começando. né, que não vai, que Deus não vai usar, que Deus não vai fazer. Então, querendo ou não, se eu falar que aquilo lá não me entristeceu, eu vou estar mentindo aqui, Sim. né? Por pessoas assim, que você vê assim, que já está longo na caminhada, que já começou, que já está ministrando, pregando, e falar isso, não vai conseguir, fogo de palha, não foi daquele jeito. Sim. Então aquilo me entristecia. Só que me entristecia, só que mesmo assim eu continuava. Eita glória, Porque o segredo é esse. Crítica, continua. Glória. Pedrada, continua. Olha aí, tijolada, continua. Recebe. Entendeu? Então, tipo assim, Jesus. E lançava, e jogava pedra, e falava, e mesmo assim, pastor Danilo, eu continuava. Meu Deus. Continuava, Forte. dando saudação, mesmo com vergonha, continuava. Até que Deus foi despertando cada vez mais esse desejo, esse ministério sobre a minha vida. Com glória. Então, muita gente pergunta pra mim, fala assim, Carlos, como que eu faço para perder a vergonha? Eu falo, gente, só continua. Porque, como o Senhor falou para Jeremias, eu que vou te usar. Capítulo 1 de Jeremias, o Senhor falou com Jeremias, a boca é sua, só que a palavra é minha. Glória a Deus. Então, tudo que Deus está falando para Jeremias você vai abrir a boca, mas quem vai falar vai ser. Aleluia. Então, o começo do meu ministério, glória. O começo do ministério não foi fácil. Não foi fácil. Mas Deus, graças a Deus que Deus deu graça, Deus me sustentou. E até aqui eu estou glorificando a Deus e agradecendo a Deus na beleza da sua santidade. Que benção. Eu posso falar assim que eu vi você, eu acho que em 2017, eu estava até conversando assim, com o pessoal, né, que você ia vir aqui. Sim. Que dá para notar o crescimento de Deus na sua vida. Cresceu muito. Aí até as pessoas perguntam, será que foi curso, teólogo, alguma coisa que ele fez? Buscou mais, se dedicou mais? Como que foi? Então, na verdade, pastor Danilo, eu, assim, parte de observação, gente, pelo amor de Deus, né, que eu apoio, com certeza, eu indico as pessoas fazer teologia, fazer curso bíblico. Eu mesmo, eu fiz curso bíblico, mas não foi a teologia, né? Mas graças a Deus, assim, que quando eu comecei a ministrar, eu li a palavra, eu orava muito a Deus, falava assim, Deus, me dá a revelação dessa palavra, porque tem coisa que a gente lê, que a gente não entende, né? É verdade. Então, tipo assim, então eu orava, eu li a palavra, eu li umas 20 vezes para me entender, orava a Deus, e Deus me dava a revelação, e aí eu ministrava no culto, e na base da revelação daquilo que Deus me deu, dentro da palavra, entendeu? Aí tem muita gente que pergunta, cara, você tem teologia, você tem tal? Bastante eu gente assim, perguntaram para mim. Eu pretendo. Se você tinha, se você fez, eu vou perguntar para ele. Eu mesmo assim, eu pretendo a fazer a teologia, pretendo fazer curso em nome de Jesus, e eu vou fazer sim. Mas assim, até no momento não tem, graças a Deus, foi a graça de Deus mesmo. Né? Mas assim, não indico para a pessoa, faz mesmo, tem que fazer, tem que estudar, entendeu? Tem que ler, para Deus dar. Verdade. Que bênção. Aí, começo da caminhada. Você tá achando que é fácil, irmão? Chegar onde o homem chegou? Olha aí. Ei, continua buscando, continua orando, perseverando, que Deus ele vai dar vitória para você, em nome de Jesus. O que você tem para dizer para essa geração de hoje que está começando, jovens pregadores, quer ser pregador da palavra de Deus? O que você tem para dizer para eles? Então, o conselho que eu dou para a geração, como eu sou jovem também, esse é o conselho para mim, para os jovens que estão começando também, ler mesmo a palavra de Deus, ler, orar, jejuar e correr do pecado. Eita glória. Né? Porque Deus só dá livramento para quem corre do pecado. Meu Deus. Não adianta eu orar 24 horas, não adianta eu orar 32 horas, né? Se eu não vigiar e se eu não correr do pecado. Porque Deus só dá livramento, na situação eu falo do pecado, para quem corre do pecado. E José só não fez o que é errado, José só não fez o que é abominável porque ele correu. A mulher de Potifar estava dizendo, fica aqui. E que ele falou, eu não vou ficar. Porque ele correu, porque se ele não corresse, ele poderia estar propício para ele fazer. Glória. O conselho para a vida, para a geração, ou para pessoas que estão começando, é correr no pecado, é orar, é ler a palavra de Deus, né? E orar para Deus dar a revelação da palavra de Deus para a sua vida. Porque eu se inspirar, pastor Danilo, eu olhar para alguém e eu falar, é bênção de Deus, é um homem de Deus, é uma coisa. Agora eu copiar uma mensagem, copiar
aquilo que a pessoa fala, tudo aquilo que a pessoa fala, eu já dou conselho para quem está começando, não começar desse jeito. Glória. Por quê, pastor Danilo? Por que eu tô falando isso? Porque eu se espelhar em alguém, eu gostar de alguém, né? Eu olhar para alguém e falar assim, não, isso daí Deus usa muito na palavra, usa muito na revelação, na profecia, uma coisa. Agora tem pessoa, pastor Danilo, isso aqui é muito sério, tem pessoa que ele olha para uma pessoa e ele gosta tanto da pessoa que tudo que a pessoa fala ele copia, a mensagem ele copia. Forte. Tudo que a pessoa fala ele copia. Forte. Então eu falo para pessoas que estão começando, ora a Deus, que Deus dá revelação. Eita, porque glória. a palavra para alguém, né, nessa entrevista gospel, Glória. Aleluia. Ó, mais uma senha, hein? Glória. Eita, glória. A palavra para alguém é que o seu projeto, aquilo que Deus te dá, não vai ter o rosto de alguém, mas é projeto. Glória Então a Deus. eu costumo dizer isso daí. O projeto que Deus vai dar para alguém não vai dizer assim, é igual a fulano, é igual a ciclano. Alguém não vai poder dizer isso. Mas alguém vai dizer, é diferente, Deus usa diferente. Meu Deus. A maneira que Deus fala é diferente. Então o conselho para alguém é orar, jejuar, ler, ter uma igreja para congregar. Eita, glória. Ser submisso ao seu pastor. Forte. E é isso aí que Deus usa demais, vai ser bênção de Deus. Olha só. Eita, glória. Meu irmão, se você não sair daqui crente, ô glória, pregador, eu não sei mais o que fazer com você. É brincadeira. Que Deus abençoe, irmão. Esse foi o nosso primeiro quadro Face a Face, com o missionário Carlos Eduardo, né, da cidade de Bauru. Mas ele tá achando que ele já vai embora já. Não. Tem a última pergunta do quadro, a qual todo mundo quer saber. Essa é para derrubar tudo. Você não pode ficar em cima do muro. Vamos fazer o seguinte, não pode você e não pode eu. Você não pode escolher você e você não pode escolher eu para me dar uma moral também no canal. Ah, você é pastor, não. Então o que é, pastor? Agora é sério. Qual o melhor pregador da região para você no nosso estado aqui? Na nossa região, no estado de São Paulo. Nossa. Agora. Sim, referência para essa nação, que eu gosto muito de ouvir, é a pastora Helena Raquel. Helena Raquel. Creio que é uma pregadora assim, Que bênção. meu Deus do céu, bênção de Deus. Helena Raquel, pastor Antoniel Gomes. Antoniel Gomes. Pastor Antoniel Gomes. Também pastor Hernandes Dias Lopes, não mestre na palavra, bênção de Deus. Pastor Josué Brandão. Josué Brandão. Então, entre outros, né? Que bênção. Mas é bênção de Deus. Você se espera neles. Bênção de Deus. Bênção de Deus. E aqui na região? Então, na região... Que do Bauru pra cá, vai. Ourinho, Jaú, Bauru, Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lins, Penápolis. Opa, ó, Penápolis, Araçatuba. Escolhe um rápido. Então, na região tem o pastor Danilo. Não, aí não, você é fraco, vai, vambora. Tem o evangelista Felipe, pastor Alex Martins, Bom. pastor Paulo de Tarso. Uau. Né? Então, tem vários assim que é bênção de Deus mesmo. Que bênção. Carlos, que Deus abençoe. Foi uma honra ter você aqui, meu amigo. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Esse foi o nosso primeiro quadro, Face a Face.